Olá, tudo bem? A paz do Senhor, nós estamos em mais um episódio da nossa série Como Seguir a Cristo. Aceitei a Jesus e agora? Hoje eu vou dar continuidade na questão do assunto sobre o batismo. Mas antes de nós iniciarmos esse assunto, eu vou pedir para vocês que está assistindo e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha e, é lógico, deixa o like. Ele não custa nada para você, mas nos ajuda muito a estar divulgando esse assunto e com certeza nós ficamos muito gratos quanto a isso. No último vídeo da série, se você já está acompanhando, se você não acompanhou, você pode estar encontrando aqui no canal. Nós iniciamos o assunto, o tema, sobre o batismo. Eu só vou recapitular de forma bem breve para nós não ficarmos no um assunto muito vago. Por exemplo, nós começamos a falar sobre esse assunto, dizendo que ele é uma ordenança de Jesus. Isso nós podemos encontrar ali no livro de Mateus, capítulo 28 e 19, também no livro de Marcos, no capítulo 16, 15, no versículo 15 e 16, onde nós encontramos a ordenança de Cristo. O outro tópico que eu falei ali sobre o batismo ser um selo de justiça através da fé. O terceiro assunto que eu abordei sobre esse tema é que o batismo ele é uma circuncisão do coração, ou seja, assim como a circuncisão ela foi um ato para o povo judeu, uma marca, é a marca para o povo judeu, o batismo ele é uma marca para o povo cristão. Então, o batismo, só que a diferença é que o batismo ele é uma circuncisão do coração, como Paulo vai falar em suas cartas. O quarto tópico que nós estávamos abordando, que nós abordamos, é que o batismo por si só ele não vai salvar, ele não serve para salvar uma pessoa, ou seja, eu fui batizado e agora eu sou salvo. Salvo somente por Cristo, você é salvo somente pelo nome de Jesus, aceitando a Cristo. Mas aí a questão que nós podemos levantar é, então, por que eu devo me batizar se o batismo não salva? É porque o salvo, ele entende que o batismo é um processo da salvação e ele faz parte deste processo da salvação. O batismo, então, no quarto tópico, eu falei que ele é um processo que acompanha o salvo, que acompanha a salvação. E nesse sentido, nós também debruçamos um pouquinho sobre esse tema. O quinto tópico que eu falei ali em relação é que o batismo ele foi uma identificação com Cristo. Você se identifica com Cristo. Quando você é batizado, você morre, uma velha criatura, e assim como Cristo ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o ato de você ser emergido na água, de você ser batizado, simboliza essa morte. E o ato de você quando você sai da água, você está anunciando uma ressurreição, uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura. E no tópico 6 eu abordei um pouquinho ali a respeito de quem pode ser batizado ou quem pode se batizar. Não, na verdade, não existe essa expressão se batizar, porque ela dá o entendimento de que eu me auto-batizo, e não existe auto-batismo na Bíblia. Jesus foi batizado por João Batista, e eu acho que esse é o maior exemplo que nós podemos dar. Os samaritanos foram batizados ali por Filipe. Você vai ver que o eunuco foi batizado por Filipe, e Paulo ele vai ser batizado ali por Ananias, e assim por diante. Nós temos diversos exemplos de pessoas que foram batizadas, mas por alguém, nunca auto-batizou, ou seja, eu não vou mergulhar na água e simplesmente achar que eu estou batizado. E o próximo assunto que nós vamos estar falando nesse vídeo é como ocorre o batismo, de fato, como é que acontece o batismo. Então, se você chegou até aqui novamente, peço para você, deixe o like nesse vídeo e vamos a seguir no nosso conteúdo.
Maicon, como é que ocorre o verdadeiro batismo? Se é que eu posso colocar nessa expressão e já levantar um tópico, qual é o verdadeiro batismo? É aquele que é feito na apresentação de criança ali na Igreja Católica, o batismo infantil? O verdadeiro batismo é aquele que é emergido em um rio, é emergido em uma piscina, é por aspersão. O que que é aspersão? Onde a água ela é lançada sobre a pessoa. Então vamos entender primeiro o que significa a palavra batismo. A palavra batismo ela vem do termo grego baptismos, e o seu significado é imergir, mergulhar, colocar para dentro, ou seja, algo que está fora, colocar para dentro. Então, só por esse fato nós já começamos a compreender o que deve ser o batismo. Eu veemente e eu tenho a minha crença, a minha fé, que o batismo ele não é por aspersão, porque ele já está fugindo do seu significado. O batismo ele deve ser por imersão, mergulhado, totalmente mergulhado. Então, no curso da história, por diversas vezes, aparecem uma ou outras formas de batismo, e nós podemos observar que o batismo, o seu significado primordial, é uma identificação, como eu falei anteriormente, a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Então, é exatamente isso que essa imersão vai significar. Praticamos outras formas de batismo? São praticadas outras formas de batismo. Mas quando eu olho para o significado da palavra batismo e a sua origem, ou seja, a sua origem, baptismo, e o seu significado imersão, colocar para dentro, eu já começo, esse significado começa a ficar ligado ali à questão de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Filipe, por exemplo, ele vai batizar o etíope, o eunuco, eles param em um determinado local e aonde havia água, ali em Atos capítulo 8, 38 e 39, após Filipe ele pregar e ele falar a respeito de Jesus Cristo para esse eunuco, o eunuco ele vai fazer uma pergunta, olha, o que me impede de ser batizado? Isso eu comentei num tópico anterior, aonde eu falei quem pode ser batizado. Então eu não vou estar recapitulando muito a fundo nesse sentido. O que nos interessa aqui é que o texto bíblico vai dizer que eles, em um determinado local, e aí aqui eu não vou entrar em detalhes se foi algo natural, se não foi algo natural, porque a Bíblia vai dizer que é uma região desértica, um deserto onde eles estavam, mas o que é importante é que em um determinado local eles param aonde havia água, e esse eunuco ele vai pedir para ser batizado e Filipe o batiza. Então, certamente aquele eunuco viajava com água potável. Se fosse o caso de praticar ali o batismo por aspersão, é aqui que eu gostaria de chegar nesse tópico desse versículo, falando porque eu não creio que o batismo deva ser por aspersão. A pergunta que eu faço é por que eles aguardaram chegar em um local onde havia água para que o eunuco fosse assim batizado? Simplesmente eles poderiam, em algum outro determinado momento da sua viagem, falar: olha, eu tenho água aqui do meu cantil, uma água potável onde eu bebo, então me batiza. Então, só por esse fato, entende-se que na comunidade primitiva não havia um batismo por aspersão, e sim um batismo por imersão. Então, então é nesse sentido que a gente pode começar a compreender que batizar é imergir, não é por aspersão. Não foi à toa que João Batista ele vai utilizar o Rio Jordão também para batizar. Depois João ele muda o local do batismo para Enom, perto de Salim,
Havia sim ali uma razão para ele fazer isso. Isso é descrito pelo próprio apóstolo João, ali em João capítulo 13, 23, porque havia ali muitas águas. Então, João ele vai mudar de uma região para outra, e aí o próprio apóstolo João, no seu evangelho, em João capítulo 3, 23, ele vai dizer que o motivo de João Batista, ele mudar de lugar, é porque para o local onde ele vai havia muitas águas, ou seja, abundância de águas. Então não há um lugar específico para o batismo. A Bíblia nunca vai relatar qual é o local específico para o batismo. O que a Bíblia vai relatar é que o batismo ele sempre foi feito por imersão. Então, em nossos templos, normalmente, por questão de espaço, ah, o- e, por ser um espaço urbano, normalmente nos nossos templos hoje, eles se ocupam de um espaço definido para o batismo. E esse espaço é chamado de batistério, ou seja, pode ser uma espécie de uma piscina, ou um local específico aonde tem a água. Mas também ainda são feitos batismos em rios, ainda são feitos batismos em piscinas, ou seja, onde tem água suficiente para imersão, onde o corpo da pessoa ele fica todo imergido, onde ele fica imergido. Eu vou usar um relato pessoal, aonde eu realizei um batismo. E nesse batismo eu fui batizar ali algumas pessoas, e inclusive uma das minhas sobrinhas, só que nesse batismo normalmente a gente indica às pessoas o movimento que elas devem ser feito ali, o passo a passo. E eu me lembro de uma mulher, uma senhora, ela tinha muito medo de água, aonde ela não fazia o movimento, e eu observei que a primeira vez que ela foi batizada, que eu deitei, que eu imergi ela nas águas, parte do seu corpo acabou ficando de fora da água. Nesse sentido, eu tive a sensibilidade de estar imergindo ela novamente, porque, como eu falei, a minha crença eu creio que a pessoa precisa ser totalmente imergida na água. Então, você vai me perguntar, Michael, você batizou ela duas vezes? Não, eu não batizei ela duas vezes. Eu batizei ela uma vez, ao qual ela foi imergida. Então, além de água, é necessário alguém que ministre o batismo do novo convertido. Como eu já falei na introdução do vídeo, não existe um auto-batismo, não existe eu me auto-batizar. Mesmo os maiores homens do Novo Testamento, e a maior figura é Jesus Cristo, ele foi batizado por alguém. E tanto que João Batista olha para ele e diz: Senhor, não sou eu quem devo te batizar, mas eu preciso. Ele estava falando em grau de autoridade, era o Senhor quem deveria me batizar. Jesus, ele nos ensina a ter humildade, e ali ele vai dizer: olha, para que se cumpra as Escrituras, eu estou aqui para ser batizado por você. Mais ou menos nesse sentido. Então, ali, além de água, é necessário que alguém ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe o autobatismo na Bíblia. E quem pode batizar? Vamos entender isso. Michael, eu fui batizado, mas eu não sei se quem me batizou podia ou tinha autoridade para isso. Vamos lá. Quem pode ser autorizado a batizar? Existe algo nesse sentido? É só o pastor que pode batizar? Vamos lá. Não, na verdade, a ordenança de Jesus ela é muito clara. Mateus 28:19, nós vamos trabalhar com esse texto, onde Jesus vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a ordenança. Não existe um grau de pessoas. Existe hoje um costume no nosso meio, por questão de honra,
aonde normalmente são pastores quem batizam os seus fiéis, até porque normalmente é o pastor, esta vai ser uma ovelha do seu rebanho, então normalmente é o seu pastor. Eu, no caso desse batismo que eu realizei, é justamente porque tinha uma sobrinha minha e eu fui ali autorizado. Em questão de honra, eles me honraram para que eu pudesse batizar a minha sobrinha. Então, Paulo ele vai dizer ali a, a, a Filipe também, Jesus também ele vai mandar nós, desculpa, Paulo vai dizer a Filipe não, Jesus ele mandou fazer discípulo e depois batizá-los. A ordem já se submete a isso, ou seja, a ordem já subentende que quem fez o discípulo, quem faz o discípulo, tem a autoridade para batizá-lo. Então, é somente esta pessoa? Também não. Mas, biblicamente olhando, e o natural é o que? O mandamento de Jesus é ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, normalmente, o costume é e até por questão de afeto, muitas vezes, a pessoa que te levou a Cristo, que te conduziu até os pés da cruz, e através desta pessoa você recebeu a palavra do Evangelho, essa pessoa foi usada pelo Espírito Santo. Normalmente, se essa pessoa ele tiver um nível de afeto com essa pessoa ou algo nesse sentido, até por ser uma atitude um pouco mais próxima, por ser o batismo algo que marca nossas vidas, normalmente é esta pessoa que nos trouxe até Cristo, mas também não é uma regra. Vamos lá. A ordem já se subentende, então, ali, que quem fez o discípulo tem ali a autoridade, não é nem a questão de autoridade, mas sim uma questão de preferência, digamos assim, para ser aquele que está ministrando o batismo. Felipe, ele era apenas um diácono da igreja, apesar que o colocar aqui apenas um diácono da igreja, deixa eu usar uma expressão aqui, é um pouco de covardia, porque Felipe, ele é, sim, uma pessoa que estava disposta a trabalhar, ele é uma pessoa que estava sofrendo perseguição, assim como todos os outros, com exceção dos discípulos que não foram dispersos de Jerusalém. Isso nós vemos ali no início do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, após a morte de Estevão. E quando Filipe ele sofre essa perseguição, a Bíblia diz que ele desce até Samaria, ele prega para os samaritanos e aí ele também prega aí para o eunuco, e a Bíblia vai mostrar que ele era um diácono, ele não era um dos apóstolos. Então ele faz ali o trabalho de um evangelista, até porque nós não temos essa divisão na Bíblia ainda. Vamos colocar como, eu vou colocar a expressão como cargos de serviço. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o diácono, nós temos na Bíblia o presbítero, o próprio evangelista, aquele que leva o evangelho, mas não é um título, não é um cargo. Nós temos o pastor, nós temos o bispo, nós temos o apóstolo na Bíblia. Porém, não necessariamente você precisa ser o quê? Você não necessariamente precisa ser um, um pastor, ou seja, para batizar. Então, como ocorre o batismo, como nós estávamos mencionando? Então, quando nós vamos observar ali, Felipe ele vai batizar esse etíope, como a Bíblia vai dizer, em um local onde tinha água, um local onde ele pôde emergir aquela pessoa, não por aspersão, que eles tinham, Michael, eles não tiveram a oportunidade, não, a qualquer momento eles teriam a oportunidade de estar fazendo um batismo por aspersão, como acontece hoje em algumas denominações, mas em nenhum momento eles optam por fazer esse tipo de batismo, aguardando chegar um local geográfico ali favorável para onde eles possam realizar o batismo.
Você vai ver então, como eu já mencionei, João Batista, ele muda de local, conforme está em João capítulo 13, 23, justamente para procurar um local onde havia mais água corrente, água em abundância. Porém, como eu já mencionei, não há um local específico para o batismo. Voltando aqui ao assunto que nós estávamos comentando também, na própria ordem de Jesus, recapitulando, se subentende que o responsável de batizar alguém é aquele que ganha esta pessoa para Jesus. Deixa eu colocar dentro dessa expressão, por mais que eu não goste da expressão, eu ganhei alguém para Jesus, porque se não for a graça e o Espírito Santo de estar trazendo essa pessoa, mas só para nós compreendermos agora. Então, no caso do Eutíope e Felipe, o próprio Felipe, que ainda era um diácono da igreja, foi o homem quem batizou. Paulo vai dizer aos coríntios também que não havia batizado quase ninguém entre eles. Entendemos que nesse mesmo, que mesmo Paulo, se tratando dele ser o pai na fé dessas pessoas, de seus filhos, ou seja, das pessoas convertidas ali em Corinto, o próprio Paulo vai deixar bem claro, não sei o porquê, não sei o motivo, pode ser por questão de logística, por questão de tempo. Paulo ele vai deixar bem claro que ele passou essa tarefa, digamos assim, aos cooperadores da obra ali em Corinto, onde ele vai afirmar que ele pessoalmente não batizou quase nenhum deles. Só que é interessante porque ali também em Corinto não eram pastores, eram pessoas que cooperavam com ele na obra, que vão batizar os seus irmãos. Vamos para a nossa atualidade hoje. Em nossas igrejas, os pastores hoje normalmente conduzem o batismo por uma questão de ordem, mas não porque somente esses pastores podem batizar. Não é isso. Não é pecado, vou colocar nessa expressão para ser totalmente clara, não é pecado, não é fora de um mandamento você ser batizado por uma pessoa que não é um pastor. É isso que eu gostaria de frisar aqui. Até porque não é isso que afirma a Bíblia. Então, assim como os pastores pregam a palavra, e isso não significa que somente eles possam pregar, ou seja, nem todas as pessoas que pregam a palavra têm o título de pastor. Então, vamos partir desse princípio. Somente é o pastor que pode batizar? A pergunta é: somente é o pastor que pode pregar a palavra de Deus? Não. O mandamento é para todos. Então, se você pregou para alguma pessoa, desde que você tenha um grau de instrução na Bíblia, eu vou colocar a palavra aqui, desde que você também não seja neófito, ou seja, um novo convertido, desde que você tenha uma estrutura espiritualmente falando, vou colocar também dentro dessa expressão, que fica um pouco melhor, desde que você saiba como esta pessoa precisa ser batizada, entendendo que esse batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, entendendo ali, eu vou colocar como um juramento, e aonde a pessoa ele reafirma a sua fé, aonde a pessoa ela confessa ali a sua fé ante o batismo. Desde que você compreenda isso, é importante frisar que outras pessoas podem batizar, não somente o pastor. Então, assim como os pastores pregam, e isto também não quer dizer que somente o pastor pode pregar, assim também é com o batismo, como eu afirmei. Num batismo, eles podem chamar ali o líder espiritual daquela pessoa, pode ser um discipulador,
Pode ser um presbítero, pode ser um pastor, pode ser um diácono, como eu falei, desde que esta pessoa ele tenha uma vida correta diante de Deus e ele saiba o que ele está fazendo e a forma como ele deve conduzir o novo convertido ao batismo. Então, para muitas igrejas, as palavras ali de Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são a fórmula a ser seguida. Eu vou colocar isso dentro da minha igreja, dentro da minha denominação. Nós seguimos realmente essa questão aqui. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso antes de fazer as perguntas de praxe para a pessoa. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê em Deus Pai? Você crê em Deus Filho? Você crê em Deus Espírito Santo? Enfim, perguntas assim como podem ser de praxe, que pode ser que de uma denominação para outra acabam mudando. Mas o sentido do batismo nunca vai mudar. O significado do batismo ele não muda. Então, normalmente uma fórmula a ser seguida no batismo é essa. Por exemplo, vemos nisto um princípio espiritual mostrando a trindade envolvida no batismo. Quando nós usamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos afirmando justamente isso, que a trindade ela está envolvida neste batismo. Mas a forma como os apóstolos eles obedeceram esta ordem nos dá a entender que eles não viram nas palavras de Jesus uma fórmula repetida. Como assim, irmão Maicon? Vamos entender isso. Os próprios apóstolos, eles não compreenderam, não entenderam que aquilo que Jesus fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era uma fórmula que precisava ser seguida. Logicamente, se eles estivessem errados, eles teriam recebido a repreensão do Espírito Santo e a própria repreensão de Cristo, mas em nenhum momento nós vamos ver que eles recebem esta repreensão. Então, por 4 vezes nós vemos referências claras usando o batismo cristão nas páginas dos Atos do livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos 2 e 38, Pedro ele vai dizer na sua pregação, eu vou ler aqui, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2 e 38. E eu vou explicar no final do vídeo o porquê disso. O outro texto, o próprio livro de Atos, Atos 8 e 16. Portanto, não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali está dizendo, portanto, não havia descido ainda, está falando do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aos samaritanos ainda não havia descido o Espírito Santo sobre eles, porém eles já haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, assim como Atos capítulo 2 e 38. Atos 10 e 38, nós temos mais um registro do batismo, que está escrito, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes pediram que permanecesse por alguns dias, que permanecesse ali por alguns dias. Atos 19 e 5 está escrito, eles tendo ouvido dizer, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Maico, mas a fórmula correta não é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos compreender. Quando Jesus citou o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo, foi fazendo algo do que nós podemos dizer que Jesus ali está dizendo em que no nome deles deveria ser praticado o batismo. E não repetindo somente a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Então, em nome dele se deve praticar o batismo.
e não somente batizar as pessoas, falando eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como em um ato simples de repetição. A pessoa precisa compreender que pai não é simplesmente nome, ele é um título e indica uma posição. Filho também não é um nome, ele é um título que indica uma posição. Então, qual é o nome ao qual Jesus estava se referindo e que representava ali a Trindade na Terra naquele momento? É o seu próprio nome, Jesus Cristo. Então, o batismo ele deve ser feito, sim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, sim. Mas eu estou afirmando que não é errado você batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto que eu aqui nesse curto espaço de tempo, só no livro de Atos dos Apóstolos, só nesse sentido eu citei 4 textos onde as pessoas foram batizadas, inclusive por alguns apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, Jesus, quando ele está dizendo, olha, não é simplesmente uma repetição. Jesus, ele está afirmando o quê? Que filho não é nome, pai não é nome, e ele está representando, sim, somente uma questão do título. Então, alguns alegam que batizar só em nome do Senhor Jesus Cristo é negar a Trindade. Mas para os apóstolos, isso era sinônimo de obediência à comissão de Jesus Cristo. Quando expulsamos demônios, vamos lá, vamos entender isso daqui. Batizar em nome de Jesus, eu não estou falando que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é errado, e nem que batizar apenas no nome de Jesus também é errado. Eu estou dizendo que o batismo ele deve simbolizar sim a Trindade. E a Trindade aqui ela estava sendo simbolizada na Bíblia através do nome de Jesus. Vamos compreender isso. Você começa a observar que os discípulos eles compreenderam que era no nome de Jesus, por exemplo, que os demônios eles eram expulsos. O próprio Jesus fala, repreenderão os demônios em meu nome. Mas quer dizer o quê? Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, olha só, vamos recapitular isso aqui. Quando expulsamos os demônios, fazemos isso em nome de Jesus, Marcos 16, 17. Mas não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo tenham ficado de fora. Ou seja, quando nós estamos em um ato onde nós precisamos usar não da nossa autoridade, até porque a autoridade está no nome de Cristo, está em Cristo. Então, quando nós estamos fazendo uso da autoridade do nome de Jesus para expulsar um demônio ou para batizar uma pessoa, não estamos limitando a ação de Deus e do Espírito Santo, ou seja, de Deus Pai nem do Espírito Santo. Até porque não quer dizer que quando nós estamos expulsando em nome de Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, eles tenham ficado de fora. Pois Jesus disse que ele mesmo expulsava demônio pelo próprio dedo de Deus. Lucas 11, 20. E também pelo Espírito Santo, Mateus 12 e 18. Então, quando nós estamos usando o nome de Cristo, tanto para batizar quanto para expulsar demônios, podem concordar ou não comigo, mas biblicamente falando, tanto Deus Pai quanto Deus Filho, quando eu uso essa expressão, não estou falando de 3 deuses distintos, e isso vai ficar para outro vídeo, quando eu for falar sobre a Trindade. Não significa que eu estou falando de 3 deuses, e também não significa que Pai e Filho e Espírito Santo não estão agindo no meio. Então, quando uma pessoa ela é salva pelo nome de Jesus, Atos 4 e 12. Mas também não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo não estejam envolvidos nesta obra.
A Bíblia, por exemplo, vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então não tem como nós afirmar somente porque nós estamos expulsando demônios em nome de Jesus, ou porque as pessoas foram batizadas em nome de Jesus, é que estas pessoas estão fazendo algo que estão anulando a ação de Deus ou do Espírito Santo. Até porque o próprio Cristo é representante também da Trindade. Então, da mesma forma, quando impomos as mãos sobre os enfermos, Mateus 16 e 18, nós fazemos isso em nome de Jesus. Quando oramos, fazemos isto em nome de Jesus. João capítulo 16, versículo 23 e 24. Marcos capítulo 16, 18. Oramos pelos enfermos, impondo as mãos em nome de Jesus. João 16, 23 e 24. Nós oramos em nome de Jesus. Então, nota que não é por você não citar o nome do Pai e o nome do Espírito Santo na hora do batismo, assim como na hora da oração, assim como na hora de orar por um enfermo, assim como na hora de expulsar um demônio, significa que neste ato nós estamos limitando a ação de Deus Pai ou Deus Espírito Santo, ou que o batismo esteja errado. O nome de Jesus, aqui biblicamente falando, o nome de Jesus, e nós já estamos partindo aqui para a conclusão deste assunto, representa a Trindade. Não é uma doutrina unicista. Eu já vou explicar isso. Então, o nome de Jesus, quando os batistas, que assim é como se chama uma pessoa que está batizando, ou seja, aquela que faz o batismo, que faz o ato do batismo, ele é chamado de batista. Então, quando os batistas batizaram ali no livro de Atos dos Apóstolos, tanto Filipe quanto os demais batistas que tiveram, quando eles batizaram os seus discípulos e eles usaram o nome de Jesus, a Trindade, ela está intrínseca, ela está dentro deste ato através do nome de Jesus. Então, por trás, o nome de Jesus representa a Trindade. Por trás dele estão, quando eu falo por trás, não estou falando em grau de importância, eu estou falando simplesmente numa expressão da língua portuguesa. Por trás de Cristo aqui está o Deus Pai, está também o Deus Filho e está também o Espírito Santo. Então, quando batizamos em nome de Jesus, estamos batizando no nome que representa a Trindade. Por que você abordou este assunto, Michael? Porque o batismo ele é algo que vai estar interligado na tua identidade cristã, na tua identidade diante até o resto de sua vida. Não existe dois batismos, dois tipos de batismo olhando para a Bíblia. Então, e eu já escutei isso, não foram poucas as vezes, onde as pessoas falam, olha, o batismo em nome de Jesus é um batismo errado, e acaba trazendo até culpa e preocupação para as pessoas que muitas vezes elas acabam buscando um novo batismo, achando que esse segundo batismo é o certo, ou assim por diante. O batismo, ele é apenas um, seja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí aqui agora nós podemos entrar num assunto um pouco polêmico, aonde pessoas vão discordar de mim, e onde o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles vão taxar como o certo, e o batismo em nome de Jesus, eles vão taxá-lo como errado, porque eles vão dizer, não, isso daqui é numa doutrina unicista. Porém, olhando para o contexto bíblico, nós observamos que os apóstolos e todos os batistas que batizaram em nome de Jesus, quando eles estavam batizando essas pessoas, eles tinham em mente que ali o representante da Trindade é Jesus, no momento em que eles estavam batizando. E a Trindade, ela estava ali junto nesse batismo.
Então, hoje, como de costume na nossa denominação, eu vou colocar aqui o nome Assembleia de Deus, nós temos o costume, sim, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado? Não. Batizar em nome de Jesus está errado? Não. Então, essa é a resposta, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, a pessoa foi batizada apenas em nome de Jesus lá em outra denominação e, portanto, ele precisa ser batizado de novo. Eu gostaria de tirar esse peso da sua consciência e dizer para você: não, você foi batizado em nome de Jesus, é porque o nome de Jesus ele está simbolizando a Trindade. Então, o nome de Jesus representa a Trindade na terra, para os discípulos que estavam na época e para nós também. Por trás deles estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando batizamos em nome de Jesus, estamos batizando no nome que representa a Trindade. Por causa da triunidade de Deus, ou seja, um só Deus em três pessoas, subentende-se que a implicitude, ou seja, está implícito, quando nós usamos o nome de Jesus, está a implicitude da Trindade no nome de Jesus, daí ser unicista. Deus em uma só pessoa, há muita diferença. Então, há diferença quando você tem uma doutrina unicista, pregando que Deus ele é apenas ah, distinções diferentes de Deus em determinados momentos da história, onde alega a não ação de Jesus Cristo e não a ação do Espírito Santo, mas isso também vai ser um assunto para um outro vídeo, quando nós começarmos a falar sobre doutrinas, sobre seitas, heresias. Creio que nós chegaremos a esse assunto em um determinado ponto da nossa série. Porém, eu já deixo aqui um adendo: batizar em nome de Jesus não significa que você está caindo dentro de uma doutrina falsa e unicista, aonde Deus ele é só uma pessoa. Não, Deus ele é uma pessoa, Deus ele é o quê? Dentro dessa triunidade, Deus ele está dividido em uma triunidade e o nome de Cristo representa essa triunidade. É lógico que tem denominações que vão compreender e vão entender e vão dizer: não, o batismo em nome de Jesus é um batismo unicista, mas aí é questão para outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um assunto um pouco mais maçante. A pergunta que fica é: Michael, aceitei a Jesus, e agora? Esse é o nome da nossa série. Então você vai entender um passo a passo da sua jornada e da sua caminhada cristã. Você vai compreender sobre as questões, por exemplo, que eu já falei, sobre a importância do devocional, sobre a importância de você participar do batismo, de você entender a importância do batismo na sua vida, o que é o batismo. O próximo vídeo nós vamos falar a respeito do batismo com fogo. Tem diferença entre o que é o batismo no Espírito Santo, o que é o batismo com fogo. Hoje nós já falamos e no vídeo anterior sobre o batismo em água, em águas que representam o novo nascimento. Nós vamos falar essa diferença do batismo em águas, o batismo com fogo, o batismo no Espírito Santo. Isso tudo são, às vezes, dúvidas que acabam ficando na nossa mente. Mas eu gostaria de agradecer a você que ficou até agora conosco. Novamente eu peço a você, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixe a sua dúvida, dê sugestões de novos temas que nós podemos abordar também. Com certeza nós vamos ver todos eles, temos muito carinho por cada um dos comentários. Gostaria de agradecer aqui também ao nosso Deus que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. E eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo uma oração para a sua vida, ok? Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento. Senhor, pedimos a Ti agora que a cada uma destas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, Senhor, possam compreender este assunto,
compreender acima de tudo a função e o empenho, Senhor, que cada um de nós estamos tendo aqui, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, ilumine as nossas mentes, ilumine a mente de cada um dos ouvintes, Pai, que estarão também assistindo, Senhor, cada um desses espectadores que estarão assistindo este vídeo. Senhor, que eles possam, se eles já chegaram até aqui e eles estão se decidindo por um batismo, Pai, que o Senhor possa guiá-los pelos caminhos da verdade. Pedimos a Ti neste momento, fica conosco, guarda as nossas vidas, guarda a vida de cada um, Senhor, que neste momento nós possamos sair, Senhor, debaixo da Sua presença e da Sua graça, Senhor, revestidos pelo Teu poder e estarmos continuamente contigo, Pai. Pedimos guarda a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.